É verdade, ó. O narcisista, ele faz a gente sentir a pior pessoa do
Por que uma mãe é narcisista? Então vamos pensar o seguinte, olha gente, isso é muito sério e muito importante. Uma mãe narcisista, quando nasce, geralmente uma mãe narcisista é uma mãe que, a gente vê isso em pesquisa e a gente vê isso bastante na clínica, tá? Eu falo acerca de clínica, eu não falo do que eu acho, do que eu acredito, do que eu imagino, eu falo do que a gente estuda há mais de 30 anos, tá? E do que a gente estuda e de atendimento clínico. Há mais de 35 anos eu atendo pessoas, tá bom? Então, a minha clínica é baseada em atendimento de pessoas. Não é baseada num livro que eu li, numa história que eu li, ou num filme que eu assisti. É baseado num trabalho que eu faço, analisando centenas e centenas, milhares de pessoas há mais de 30 anos. Então é o seguinte, o pai, a mãe, o marido e a mulher se casam, e aí nasce a filha. Esta filha é muito amada por esse pai queria ter uma filha, é muito comum homens desejarem ter uma filha, né? E tem essa filha. Esta mãe narcisista começa a sentir ciúmes da relação do pai com esta filha. E essa mãe narcisista começa a entrar na competição pelo amor do homem para com ela, e começa a competir com esta filha. É triste o que eu vou dizer, mas é muito real isso. E como ela tem ciúme e tem inveja da relação do pai com essa garota, e a garota não tem culpa nenhuma pelo fato de o pai amar essa garota, essa mãe começa a rivalizar com essa menina. Rivalizar ao ponto de começar a desmerecer, descuidar, não dar um investimento libidinal, afetivo e amoroso para com essa menina, porque no imaginário dessa mãe, essa menina vem ocupar o lugar dela na relação com o pai. É imaginário, mas é presente e é real essa situação. Ela começa a rivalizar e ela começa a se desentender com essa filha, começa inconsciente a destratar essa filha, começa inconsciente a não dar o devido valor a essa menina, começa a desqualificar. Uma das questões que o narcisista faz muito, e que a mãe narcisista faz muito, é desqualificar o outro. Como que desqualifica? Você é feia, ninguém vai gostar de você, você é imprestável, você é horrível, olha como que você é gorda, e ela vai começando tanto a desprestigiar essa menina, que essa menina vai sendo destruída na sua autoestima e na sua afetividade, por uma mãe que, ao invés de amar essa menina e não tê-la como competidora, vai rivalizar com ela e vai tê-la como uma competidora, né? Eu atendi uma pessoa na clínica. A menina faria naquele dia 7 anos de vida. E no aniversário da menina de 7 anos, o pai, a família, todos prepararam uma bela festa para a menina que completava 7 anos de vida. A mãe demorou para chegar, demorou para se trocar. E o bolo bonito, a festa, os amigos, os familiares, o marido da mulher, o pai dessa menina. Quando a mãe chegou na festa, a mãe estava vestida como se fosse uma garota de programa, com uma espécie de uma camisola transparente, sem o sutiã por baixo, aparecendo os reflexos do seu corpo e da sua calcinha. A menina faria 7 anos de vida, e a mãe foi e roubou a cena do aniversário da filha para ela. A mãe transformou-se no centro dessa festa. Todos curtiram a festa olhando para a mãe e não para a menina. Olha que narcisista isso. Porque a mãe narcisista não consegue dividir o espaço com a filha. Não permite que a filha seja elogiada. Não permite que a filha tenha uma autoestima. Então, quando a filha cresce na vida, quando a filha
tem sucesso na vida, essa mãe olha para essa filha como inveja. Eu já conheci mães que no dia da formatura da filha, na festa da formatura, a mãe ficou fora da formatura, trancada no carro e não conseguiu entrar na festa para ver a filha pegar o diploma de médica, por exemplo. Por quê? Porque a mãe tinha um ciúme e uma inveja tão grande da filha que ela não podia conceber na sua mente que a filha se formaria em médica e era simplesmente uma professora. Ela se recusou a entrar na festa da filha. Eu conheço mães narcisistas que recusaram a dar mamá para os seus filhos ou para suas filhas com medo do seu peito murchar e ela ter o seu peito caído. E para não ter o seu peito caído e não ter o seu seio murcho, o que ela fazia? Não dava o mamá ou não dava o seio materno para a criança para não ter o seu peito caído. Olha que coisa horrível. Conheci mulheres narcisistas, mães narcisistas, que quando engravidaram dos seus filhos, não tomavam as vitaminas compatíveis com a gravidez, não se alimentava adequadamente para não engordar demais e não ter estrias sobre o seu corpo. Então, o que quer dizer isso? Então, a primeira característica de uma mãe narcisista, ela é egoísta, ela não tem empatia pelo outro. Ela rivaliza com o outro. E a mãe narcisista escolhe da família, se ela tem 2, 3 ou 4 filhos, um filho para inconscientemente destruir, seja homem ou na maioria das vezes é uma mulher. Não consegue enxergar o outro, não demonstra interesse pelo outro ou demonstra pouco interesse pelo outro. Ela não consegue olhar para o outro com sentido de empatia. É egoísta. Não sabe se lançar em relação ao outro, não sabe cuidar bem do outro, porque tem inveja. Eu atendi uma garota que casou-se com um rapaz bem de vida, muito rico, uma moça de Deus, um rapaz de Deus, e quando ela se casou com esse cara, no dia do casamento, a mãe se recusou a entrar na igreja, a mãe se recusou a estar na frente junto com o pai, porque a mãe dizia assim: como ela vai se casar com um homem rico se eu me casei com um homem pobre? Como ela vai viajar para a Europa? Como ela vai viajar para lugares maravilhosos quando eu nunca nem sequer saí de casa? Ela olhava para a filha e não conseguia enxergar e não conseguia celebrar a alegria e o sucesso que a filha teve na vida profissional e na vida amorosa. E olhava para a filha como forma de competidora e não conseguia se alegrar com a felicidade da própria filha. Por quê? Porque ela não tem empatia, porque ela é egoísta, porque ela pensa somente em si mesma. Outra característica de uma mãe narcisista, ela é controladora, autoritária. Ela impõe a sua vontade sobre os filhos. Impõe a sua vontade sobre o outro o tempo todo e pode impor de forma agressiva, obrigando a pessoa a fazer tudo do jeito dela, sem considerar o desejo do outro, a opinião do outro, a necessidade do outro. Escraviza o outro, faz do outro uma marionete, não permite que o outro viva a sua própria liberdade. Não permita, a mãe narcisista não permite que o filho ou que a filha tenha liberdade de escolhas. Ela quer que a filha ou que o filho faça aquilo que ela quer que seja feito. Ou às vezes ela sonhava em ser advogada e ela deseja que a filha seja advogada para ela se realizar na filha. E a filha faz advocacia ou faz direito e se sente frustrada. Atendi na clínica uma garota que a mãe queria o tempo todo que ela fosse médica. E ela não conseguia passar em medicina. Tentou 7 vezes medicina e não conseguia passar. Por pouco ela não passava. E aí ela resolveu fazer uma outra profissão relacionada com cuidados das pessoas. A mãe disse assim para ela: você é
tão incompetente e tão incapaz que nem para ser médica você presta. Quando essa mãe morreu, atendi essa moça na clínica, destruída na sua autoestima, odiando a sua profissão, porque ela fez uma profissão escolhida pela própria mãe, que era extremamente narcisista. A mãe narcisista, ela é manipuladora. Ela manipula toda a situação em favor dela e contra o filho ou contra a filha. Ela é capaz de jogar as emoções dela contra você. Ela é capaz de fazer com que você se sinta a pior pessoa no mundo, porque ela quer que você se sinta a pior pessoa do mundo. Ela é capaz de fazer você ter reações desequilibradas quando ela quer. Ela desestabiliza você. Ela tira você do sério. Ela joga o tempo todo contra você. Ela desmerece você. Ela coloca você para baixo. Eu atendi uma moça também, filha de uma mãe narcisista, que a mãe dizia assim, a moça casou, separou, não tinha filhos, e a mãe dizia assim para a moça, nem para segurar homem você presta. Nem para segurar homem você presta. E ela se sentia extremamente má pelo fato de não conseguir manter um casamento. A mãe dela, sem sequer ver e perceber que ela casou-se e o marido era extremamente destrutivo, e a mãe narcisista dizia, você é tão ruim que nem para segurar o seu casamento você conseguiu, né? Então a mãe narcisista, ela manipula toda uma situação em volta das emoções, fazendo a pessoa, desmerecendo a pessoa, humilhando a pessoa e fazendo ela se sentir a pior pessoa do mundo. É isso mesmo. Outra coisa que a mãe narcisista não faz, ou que ela manifesta e mostra, ela é dissimulada. Ela é dissimulada. Perto do marido ou perto do pai, ela é boazinha, ela é maravilhosa, mas quando o pai vira as costas ou vai trabalhar, ela é extremamente abusiva e agressiva com você. Como falei no começo, ela rivaliza com a filha muitas vezes. Por isso que a incidência de mães narcisistas em cima de filhas narcisistas é muito maior. Mães narcisistas destroem a história e destroem a vida de uma filha ou de um filho. Ela é abusiva, ela é destrutiva. Diante dos outros, ela parece ser a melhor mãe do mundo. Mas quando ela está com você, ela é extremamente destrutiva. Então, perante os outros, ela parece ser uma pessoa cuidadosa, amorosa, boazinha, que cuida bem do filho ou da filha, mas longe das pessoas, ela é abusiva, ela é destrutiva. Na rua, ela age alegre, mas enquanto está em casa, ela é mal-humorada, ela é mórbida, ela é dissimulada, ela é uma atriz. Ela é uma atriz. Eu já conheci mulheres narcisistas que na frente do povo ou numa igreja pregavam maravilhosamente, falavam línguas, profetizavam, mas pessoalmente na relação na casa e com os filhos era extremamente destrutiva. Extremamente destrutiva. Certa vez fui convidado para orar com o marido. A mulher dizia assim, meu marido bebe muito, meu marido ele é pinguço. E eu oro pela conversão dele, ele nunca se converte. Aí eu marquei um horário e fui na casa para orar com esse marido. E quando eu cheguei na casa, ele estava no bar bebendo, porque era muito melhor ficar no bar bebendo do que conviver com uma mulher que o tempo todo diminuía ele e fazia ele se sentir a pior pessoa do mundo. Porque ela falava línguas, ela profetizava, ela tinha visão, revelação, e ele não tinha nada. Então ela se sentia a super mulher, a Jezabel, a poderosa Jezabel. Então o que acontecia? Ela desmerecia tanto esse cara, porque ele não orava, porque não falava línguas, porque não profetizava. Ela diminuía tanto esse cara, ela hostilizava tanto esse homem, que quando eu fui orar com ele e com ela, eu comecei a orar e ela começou a falar línguas, ela começou a profetizar, ela começou a falar alto, começou, e ele quieto e tranquilo. Quando eu acabei de orar, ele me chamou.
me levou para fora, sentei-me com ele e disse: se o Senhor conhecesse a mulher na qual está orando lá dentro, o Senhor diria que a minha mulher, ela é um capeta, é um demônio. Eu nunca me converti. E eu prefiro viver no bar com meus amigos, porque ali tem aceitação, tem carinho, tem respeito, do que viver com uma mulher que 24 horas por dia me faz sentir a pior pessoa do mundo. Ela estava destruindo esse homem e estava fazendo com que esse homem fugisse da relação com a família e do lar, fosse, entre aspas, irresponsável, porque ela era narcisista demais na relação com esse homem. Então, ela pode, diante do outro, ser toda poderosa, e lá em casa, ela para os outros ela é espiritual, mas, olha aqui, ó, tem gente que fala isso. Meu pai disse que preferia trabalhar do que voltar para casa. Eu conheço muitos maridos que preferem trabalhar 24 horas por dia, ou em dois serviços. Eu conheço homens que trabalham em 2 ou 3 serviços, do que ficar em casa. Porque ficar em casa, fica o tempo inteiro com uma mulher que vai destruindo a autoestima dele, o amor dele, o valor dele. E aí, querido ou querida, não dá para viver. Não dá para viver com uma mulher que acaba, tá? Outra coisa dessa narcisista, da mãe narcisista, é que ela é uma pessoa muito invejosa. Ela diz assim: as pessoas têm inveja de mim. Na verdade, não é que as pessoas têm inveja dela, ela tem inveja dos outros. Mas como ela se sente a melhor, a maior, a mais poderosa, a mais interessante, a mais bela, a mais espiritual, ela vive num discurso paranoico de que as pessoas têm inveja dela. Na verdade, ela acha com isso porque ela quer prevalecer e estar sobre o outro como poderosa. Isso pode até gerar uma paranoia nessa pessoa, muito. A mãe narcisista também pode acreditar que todo mundo está com inveja dela, né? Toda mãe está com inveja dela. Olha o que diz aqui: nossa, minha mãe fala muito sobre isso. Porque quem fala o tempo todo que as pessoas estão com inveja dele ou dela, na verdade são pessoas com um alto conceito de si, que precisa atrair atenção e dizer que é uma pessoa super poderosa, super espiritual. Olha aqui, ó. Isso de não querer voltar para casa já aconteceu comigo. É muito triste isso. Não querer voltar para casa onde as pessoas não amam você. É verdade. Porque se você vive numa relação e num casamento e numa situação em que a pessoa desvaloriza você, pisa você, humilha você, seja o marido para com a mulher, seja a mulher para com o marido, se você vive numa relação de total desvalorização, que vontade, que prazer você tem de voltar para casa. Se você chega em casa e tem o tempo todo a desconsideração e o desvalor do outro. Existem filhos narcisistas? Existem. Vou falar numa outra oportunidade sobre filhos narcisistas, tá? Existem sim. Nós vamos falar depois um dia sobre filhos narcisistas. É bom falar sobre Débora, guarda isso, eu vou fazer uma live só sobre esse assunto. Mas a mãe narcisista acredita que todo mundo tem inveja dele ou dela. Outra coisa da mãe narcisista, presta atenção nisso, é que quando você traz um problema para a mãe narcisista, quando você... eu não consigo ficar 5 minutos com a minha mãe, fico semanas sem ir lá, me culpo. Não se culpe, não se culpe. Você deve honrar a sua mãe, e honrar a sua mãe é você ajudá-la se ela ficar doente. Se ela ficar doente numa cama, você pode ajudá-la, mas você não deve mais obediência à sua mãe. Você tem vida independente. Conviver com uma pessoa, com uma mãe narcisista que o tempo todo tenta destruir você, desqualificar você, pisar você, humilhar em você, a melhor coisa que você tem que fazer é se afastar. E isso não é ódio, isso é precaução, isso é prevenção. Às vezes o se afastar é para você conservar sua saúde emocional intacta, sem surtar, sem entrar em parafuso, sem criar neurose. Então eu me afasto de pessoas que são tóxicas e malignas para a minha vida. Então,
A filha narcisista chega para a mãe e traz um problema para a mãe, uma situação, uma tristeza, uma angústia. A mãe narcisista não consegue olhar para o problema da filha, sentir empatia e dizer: puxa filha, que triste tudo isso que você está vivendo, muito triste isso. Mamãe fica triste, eu vou orar por você, eu vou acolher você, eu vou ajudar você, dar espaço para ela poder falar, dar abrigo para a tristeza dessa filha ou desse filho. Não, ela não consegue. Porque quando a filha ou o filho trazem um problema, uma dor, a mãe narcisista vai contar um problema dela maior do que a outra pessoa, para tirar o filho da reta e dizer que o problema dela é maior do que o outro. Eu não sei como chama você, se está aqui como Val Oliveira, Val. Às vezes não é falta de Deus. Tem muita gente que vive na igreja e que crê em Deus que é narcisista. O narcisismo é uma constituição psíquica, é uma estrutura psíquica dentro da perversão. É uma pessoa que tem uma enorme dificuldade de enxergar o outro, e ela tem enorme dificuldade de compreender o outro e se colocar no lugar do outro. A narcisista, ou o pai narcisista, ou a pessoa narcisista, pode ser homem como mulher, é uma pessoa que no fundo ela é totalmente vazia. Ela não tem interioridade. Ela não tem interioridade. Do oposto que dizem por aí, que o narcisista é uma pessoa poderosa, capaz, inteligente, autocapacitada. Não, 1000 vezes não. O narcisista é uma pessoa dissociada, divorciada de interioridade. Ela é vazia por dentro. E porque ela é tão vazia por dentro, não tem nada por dentro. E ao olhar dentro do narcisista, ele não tem nada. Que ele cria uma máscara social, e que ele cria o que o Winnicott chamava de falso self. Ele cria um personagem social para suportar a falta de interioridade, para suportar o vazio interior. Ele começa a se autoaclamar, se autopotencializar. Ele se acha a pessoa mais importante, mais interessante, mais poderosa do mundo, mas dentro dele ele não tem nada. Quando ele olha para dentro de si, ou essa pessoa olha para lá dentro de si, não existe nada. Por isso ele cria uma máscara social. Se ele, ou se essa pessoa narcisista olhar para dentro de si, ele morre, ele tem um treco. Por quê? Porque ele não tem nada, ele não tem autoestima, não tem valor próprio. O narcisista é cheio de autoestima. Não, o narcisista não tem amor próprio, não tem valor próprio. E é por isso que ele precisa do outro, para o outro viver, apoiando ele e enchendo a bola dele. Porque ele não tem isso. É uma pessoa digna de piedade. Mas ao mesmo tempo que você tem piedade do narcisista, você tem que ter cuidado, porque ele vai crescer em cima de você para se sentir o mais potente e destruir sua vida. A mãe narcisista é arrogante. Ela não ouve sua opinião. Ela não quer saber o que você sente. Ela não quer saber como você se sente. Ela quer destruir você. Como disse no começo, a moça casou com o cara, separou porque o cara era muito perverso, muito ruim demais. Sabe o que a mãe disse para a moça? Você não tem condição nem sequer de segurar um marido. Quer dizer, ela dizia assim, nem para segurar sexualmente o marido você consegue. Ela destrói a vida da filha. Ela não consegue dizer, puxa filha, que triste isso. Que chato você ter separado. Como é triste isso. Obrigado por trazer tanta sabedoria. Não tenho mãe narcisista, mas acredito ser mãe narcisista. Não acredito ser mãe narcisista, mas existem muitos relacionamentos. É perfeito, é isso mesmo. Porque na verdade, Angélica, na verdade, a gente vive com pessoas que são narcisistas ao nosso redor. E quando a gente começa a identificar
identificar assim fios, identificar situações, a gente tem que começar a tomar cuidado. Realmente você não é narcisista, não é narcisista, não é, tua mãe também não é narcisista, conheço sua mãe, seu pai, mas existem muitas pessoas que se aproveitam da gente, e o narcisista é arrogante demais, ele não pede perdão, não reconhece os seus erros, ele não sabe dizer assim, estou errado. O narcisista sempre vai culpar o outro pelos seus erros, ele vai sempre jogar a culpa sobre os outros e nunca vai dizer estou errada ou estou errado. Se sente superior em todas as situações, sente necessidade de provar que está sempre certo. Por isso que eu digo sempre assim, não discuta com o narcisista. Se a tua mãe é narcisista, se o teu marido é narcisista, se você tem pessoas na sua convivência que são narcisistas, desista de discutir com eles. Sabe por quê? Porque eles sempre têm a razão. Eu tinha uma paciente que dizia assim, meu marido nunca pede perdão. Ele erra comigo, ele pisa em mim, ele me envergonha, ele não sabe pedir perdão. E eu fico falando para ele, por que você não pede perdão? Eu disse, desiste de exigir do seu marido, ou da sua mulher, ou de qualquer pessoa, o reconhecimento de que está errado e tem que pedir perdão para o outro. Por quê? Porque eles não reconhecem que estão errados, eles não pedem perdão. Falei para vocês sobre isso. Quando a Susana Richthofen mata o pai e a mãe, foram entrevistar essa garota, sabe o que ela disse? Olha o que eu fiz com a minha vida. Não, ela não disse, olha o que eu fiz com a vida do meu pai, com a vida da minha mãe, eu destruí a minha família, eu destruí o meu irmão, eu destruí a minha mãe, eu destruí o meu pai. Não, olha o que eu fiz com a minha vida, porque não existe o outro para ele. Ele gosta de humilhar e de diminuir o outro para se sentir mais superior. Como disse, o narcisista internamente não tem nada. Ele é oco por dentro, ele é vazio por dentro. Então o que ele faz? Ele diminui o outro para ele se sentir poderoso diante do outro. Ele desqualifica o outro para ele se sentir poderoso. Então ele precisa desqualificar sempre o outro, humilhar sempre o outro. Aí você pergunta assim, Débora Gomes perguntando, não existe tratamento, pastor? Se um narcisista não sente angústia, não sente o sofrimento, não tem depressão, narcisista não tem depressão, não tem sentimento de culpa, narcisista não se sente culpado, narcisista não reconhece os seus erros, narcisista não tem angústia do sofrimento de dizer estou errado, não olha para si e diz me sinto culpado, estou culpado, porque a culpa é do neurótico, não do narcisista. Se ele não sente isso, como é que você pode tratar alguém que não sente isso? Como é que você vai atender na clínica um narcisista e ele vai dizer assim, eu estou destruindo a vida dos meus filhos, eu estou acabando com o meu casamento, eu estou destruindo a vida da minha filha, do meu marido ou da minha mulher, estou errado, preciso mudar. Ele não reconhece isso. Então como tratar de alguém que não reconhece que tem o problema? Não. É possível atender na clínica um narcisista? Ele pode ir uma sessão e nunca mais voltar. Porque na sessão ele vai dizer que a mulher é culpada, que o marido é culpado, que o filho é culpado, que o pai, que a mãe. Ele nunca vai dizer estou errado, preciso mudar. O outro é culpado. Um pai e uma mãe mandaram para a clínica um garoto narcisista para que eu tratasse dele. Ele chegou e sentou e eu perguntei, o que te traz aqui? Ele disse, meu pai e minha mãe querem que eu venha tratar. Disse, mas por que eles querem que você venha tratar? Aí eles disseram, ela disse assim, porque eles acham que eu tenho problemas. Eu disse, qual o problema que eles acham que você tem? Disse, eu não tenho problema. Mas o que eles dizem de você? Não, eles acham que eu tenho problema. Mas eu não tenho problema. Eu não preciso tratar. Quem tem que tratar é ele e ela. Eu levantei, abri a porta e disse, ok, pode ir embora.
Liguei para o pai, para a mãe, disse: não tem como tratar alguém que não reconhece que tem problema. E para que eu vou investir em gente que não reconhece que tem um problema? Não tem como tratar. Pastor, uma mãe narcisista pode ser manipuladora? Bom, uma das questões que a mãe narcisista mais faz é manipular. Manipular e se fazer de vítima. Manipula toda a situação, joga um contra o outro, joga o pai contra a filha, joga o irmão contra a irmã. A mãe narcisista gosta de ver o ciclo pegar fogo, gosta de ver a casa destruída e especialmente destruir a pessoa que ela escolheu para destruir. Então ela é extremamente manipuladora e ela se faz de vítima o tempo todo. Foi ela que fez isto, foi ela que agiu dessa maneira. Como manter um relacionamento mínimo com uma mãe narcisista? Respeite sua mãe narcisista. Mas quando ela começar a partir para cima de você, para destruir você, como destruir você? Para desqualificar, para humilhar, dizer que você não presta, dizer que você não é boa o suficiente, dizer que você não tem condição, ou dizer qualquer coisa. Se ela começar a desqualificar você, você diz: por favor, mãe, isso não. Se você acha que eu sou imprestável, se você acha que eu não presto para nada, por favor, eu não vou discutir isso com você. Ou se você quer destruir a minha vida, por favor, 1000 vezes não. Se você não consegue viver longe da sua mãe e ainda mora na mesma casa com ela, você tem que manter um mínimo de limites para não permitir que a sua mãe destrua você. Eu atendi uma paciente cujo pai era narcisista e ele era extremamente destrutivo com essa filha. Destrutivo demais. E ela veio para as sessões, ficou quase 1 ano comigo, sofreu muito com esse pai e eu comecei a ensinar ela como lidar com esse pai narcisista. Mas foi tão bom e tão bom que a próxima vez que o pai tentou partir para cima dela, para tentar destruir, falando palavras destrutiva, ela disse: nunca mais vou te ouvir, e eu não devo obediência mais a você. Eu tenho casa própria, eu tenho vida própria, e eu não vou permitir que você destrua a minha vida. Não quero mais, não vou te ouvir mais. E ela colocou um limite tão precioso que ele começou a se afastar dela e ela não permitia mais que ele destruía, porque o narcisista, se você deixar, você vira saco de pancada. Eu tive uma mãe, e minha mãe não era comigo em si narcisista, mas minha mãe era bem perversa, né? E eu tinha que às vezes falar com a minha mãe algumas coisas que ela não gostava. Às vezes ela desligava o telefone na minha cara. Mas eu dizia para ela coisas que eram difíceis de serem ditas, mas que não era correto o que ela estava fazendo. Eu não caía na lábia dela, eu não caía na manipulação dela. Eu já colocava limite na relação com ela e não deixava com que ela fizesse algumas coisas difíceis demais. Mas eu fui aprendendo a não deixar minha mãe dominar a minha vida. Porque se eu não me posicionasse, ela destruía a minha vida. Ela destruía a minha vida. Uma vez ela foi falar alguma coisa da minha mulher, Carla. Eu disse: mãe, nesse assunto não dá para tocar. Eu não vou ouvir isso. É um problema meu, em casa, com a minha mulher, com os meus filhos. Eu não quero isso de você. É meu problema. Você teve a sua vida, teve os seus problemas, eu tenho os meus problemas, eu tenho a minha vida, e eu vou resolver os meus problemas e a minha vida. Eu me posicionei. E aí nunca mais ela tentou falar qualquer coisa. Por quê? Porque quando você põe um limite, você está dizendo para o outro o seguinte: até aqui você pode chegar, além disso não. Você chega aqui e aqui você para. É você que dá o limite para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido ou para as pessoas que estão ao seu redor. É você que diz: essa brincadeira eu não gosto. Deixa eu dar para você um exemplo. O marido é destrutivo e ele vai com a mulher numa festa com amigos e com amigas. Aí ele faz uma brincadeira tonta, perversa com a mulher. Ele fala assim: quando você casou comigo, você era uma sereia. Agora, depois de 10 anos, você é uma baleia. E dá risada e todo mundo ri da mulher. Essa mulher foi humilhada por esse marido. Essa mulher vai ter que se posicionar. Bem, como ela vai se posicionar? Chama ele para um canto,
ou vai para qualquer ambiente, qualquer lugar à parte e diz: não gostei da maneira pela qual você me humilhou. A próxima vez que acontecer isso, eu não fico mais perto de você e eu volto para casa. Eu não sou saco de pancada. Quando eu casei com você, sim, eu era uma sereia. Depois de 10 anos, com 3 filhos, o meu corpo não é mais de 60 quilos. O meu corpo hoje tem 70 quilos. Eu não sou mais a menininha que eu casei com você. E nem você também é um garotão que se casou comigo. Mas eu sou sua mulher e eu exijo o respeito. Se você voltar a fazer isso, não dá, não é possível. Nós estamos acompanhando no Brasil agora, gente, hoje, dia 14 de novembro de 2023, uma situação com uma apresentadora de TV, muito famosa no Brasil, e seu marido, na qual ela, esses dias, sofreu uma agressão, fez um boletim de ocorrência. Esse cara me parece claramente que é um narcisista, não reconhece os seus erros, já tem áudios dele ameaçando pessoas, e ela fez a coisa certa. Não quero mais ficar junto. Não sei se vão ficar ou não juntos, mas se ela não se posicionar, ele vai destruir essa vida e pode matar essa vida. Então, narcisista, ou você põe o limite, ou ele destrói você. Então, quando a primeira vez o cara dá um tapa na cara da mulher, agride a mulher, a primeira vez essa live vai ficar salva assim. E pode compartilhar, tá bom, gente? A primeira vez que o cara dá um tapa na mulher e agride a mulher e ofende a mulher, ela tem que chegar e dizer o seguinte: não casei para ser saco de pancada. Se você continuar agindo comigo como se eu fosse um saco de pancada, nós não vamos ficar juntos. Porque eu não saí da casa do meu pai para ser chifrada por você e para virar bagaço ou virar capacho, virar um saco de estopa. Não quero mais isso. A próxima vez que você agir assim comigo, eu vou seguir a minha vida e você vai seguir a sua vida. Você está colocando um limite nesse comportamento. O problema é que, em nome do amor e da carência afetiva, e em nome da dependência emocional, você vai aturando situações que vão destruindo a sua vida. Então, você precisa colocar limite num comportamento destrutivo. Limite. A mãe narcisista, ela precisa sempre se afirmar em cima de você. Como diz no começo, ela é muito competitiva. Ela sempre quer vencer. Impõe o limite sempre. Mas ao mesmo tempo é doloroso. É doloroso sim, Pamela. É doloroso. Mas se você não impor limite, você vai ser tragada. Pode até morrer. Tá? Então escuta isso, impor limites não é falta de amor, porque Deus nos ama e Deus coloca limites para a gente. Deus diz sim, Deus diz não, tá? Então Deus às vezes responde, Deus não responde. Então impor limites é uma maneira que eu tenho de dizer o seguinte: você não vai destruir a minha vida, tá? Não vai destruir a minha vida. Eu não vou me submeter a esse tipo de comportamento. Eu me amo tanto que eu não me sujeito a isso. Qual que é o problema, às vezes, da pessoa que não consegue colocar limite? Tem uma baixa estima tão lá embaixo, tem uma autoestima tão lá embaixo, essa é a palavra correta, tem uma autoestima tão lá embaixo, tão pisada, que ela vira capacho do outro. Não sabe colocar limite. Eu estou aqui com a minha grande amiga Pimentel. Minha amiga Pimentel. Essa daqui é minha amiga. Estou falando hoje, minha amiga Pimentel, de mães narcisistas. Que se nós não colocarmos limites, até posso pedir para você, Pimentel, manda um convite, entra comigo aqui, vamos conversar, vai? Manda um convite aqui, você pode conversar comigo. Se você não impor limite para uma mãe narcisista, ou uma pessoa narcisista, ele vai destruir a sua vida. Porque uma mãe narcisista é muito competitiva. Como diz no começo, ela vai competir pelo amor da filha com o pai, muitas vezes. Ela vai rivalizar com esse pai por causa do amor que o pai tem para com essa filha. Ela, na mente dela, imaginária dela, esta filha veio roubar o amor do pai. E como ela não consegue
competir com essa filha, é uma menina, ela tem que amar essa filha. Mas como ela não consegue viver com essa filha e amar essa filha, doar-se a essa filha, ela vai começar a destruir essa menina para que esse pai não seja um competidor do amor dela para com essa filha. Ela rivaliza. Você vê mães, às vezes, mulheres de 50 anos, que usam uma roupinha como se fosse uma adolescente. Está na Itália, tudo bem, fique em paz, querida. A menina a mulher usa uma roupa como se fosse uma menina, como se fosse uma adolescente. Ela compete com essa filha. Eu tenho me esforçado muito para melhorar minha autoestima, é isso aí. Minha ex-mulher é narcisista e minha mãe é narcisista. A mãe destrói tanto a autoestima do filho, que o filho é muito capaz de casar com uma mulher narcisista. Por que o filho casou com uma mulher narcisista? Porque a autoestima dele era tão baixa, e ele vivia mendigando tanto o amor dessa mãe, que ele vai casar com uma mulher para mendigar dessa mulher o amor, porque não há amor próprio nele. Porque quando existe amor próprio na pessoa, você não tolera ser destruído. Você ama o outro, sim. Você ama o teu marido, você ama a tua mulher, sim. Mas você se ama, você se valoriza. E você diz, não vou ficar numa relação tão destrutiva. A mãe narcisista te coloca o tempo todo para baixo. Especialmente quando você compartilha uma conquista. Mães narcisistas ou pais narcisistas não sabem conviver com a conquista de um filho ou de uma filha. Ele vai sempre menosprezar a conquista do filho ou da filha. Não sabe partilhar. Como falei para você no começo, a moça se formava em medicina. A mãe foi para a festa da moça, uma big festa maravilhosa. O pai e os irmãos. A mãe não conseguiu entrar na festa e ficou fora da festa e não conseguiu sequer aplaudir o diploma da filha. Porque ela era professora de ensino primário, fundamental, e a mãe, e a filha era uma médica. Ela não sabe valorizar. Minha mãe sempre menosprezou minhas conquistas com inveja. Porque na verdade existe um recalque nessa pessoa narcisista. Ela olha para a conquista do outro e como não conquistou como o filho conquistou, a filha conquistou, ele vai menosprezando. Aliás, uma das coisas mais interessantes na inveja é o menosprezo, é a desqualificação, né? A pessoa é bonita, é inteligente, é poderosa, estou afastado de algumas pessoas e só melhora a minha autoestima, é verdade. Porque Evelyn, Rubens, minha mãe não foi na minha formatura, olha aí, não vai, não vai. Eu tive outra pessoa que eu atendi, que no aniversário, quando ela fez 30 anos de aniversário, ela, o filho e o marido, deu uma festa maravilhosa, porque o marido é podre de rico, e quando chegou no dia da festa maravilhosa, que o marido deu para a mulher, completando 30 anos, com um filho de 5 anos de idade, sabe o que aconteceu? A mãe chegou na festa, botou defeito em tudo que tinha na festa, não elogiou nada, não cantou parabéns, foi embora mais cedo e nem bolo comeu. E ela chorava porque a mãe fez isso com ela. Bom, eu disse para ela o seguinte, se a tua mãe não valorizou a tua festa e não valorizou você, é problema dela. Curta a sua festa, curta os seus 30 anos. É difícil acreditar que existe mãe assim, mas existe. Existe. Minha mãe sempre me achava que não era capaz. Minha mãe nunca foi também numa formatura, porque a pessoa não consegue se alegrar com você, né? Ela vai te colocar sempre para baixo, vai menosprezar você. Entenda isso, para crescer em cima de você, para achar que ela é superior a você, para achar que é mais poderoso do que você. Nada do que você faz é bom o suficiente para essa mãe ou para esse pai. Quando comecei a colocar limites, minha mãe fez tratamento de silêncio. Sabe o que faz a mãe quando você coloca limite, ou o pai? Ela vai gelar com você, ela vai gelar. Ela não vai conversar mais com você. Vai dizer que você é um filho ingrato, que você é um filho que não ama, né? Eu atendi uma moça cuja mãe
mandou uma carta para essa moça dizendo o seguinte para a moça: quando você nasceu, eu quase morri. Melhor teria sido você morrer e eu não sofrer como eu sofri. Ó, que coisa terrível. Que mãe narcisista, desejando que a filha tivesse morrido e que ela tivesse vivido. É terrível isso. É narcisismo. Narcisismo puro. Outra coisa que a mãe narcisista faz, ela pratica alienação parental. Como eu vou explicar para você isso? Ela afasta a criança do pai. Começa a falar tão mal do pai, destrói a imagem do pai na mente da criança, que afasta a criança da relação com o pai. Cria um ambiente hostil, desfavorável, né? Vai inventar histórias para com essa criança, vai dizer que o pai não presta, vai dizer que o pai é um adúltero, vai dizer que o pai é um safado, vai fazer coisas tão terríveis para afastar esse filho do pai, ou esta filha do pai. Isso acontece muito mais com mulheres, quando, por exemplo, separam. A mulher separou, o marido casou com uma outra pessoa, e a mãe, com dor de cotovelo, porque o marido encontrou uma outra pessoa, começa a desqualificar, começa a destruir a imagem do pai na vida das crianças. Isto vai gerar uma ruptura entre o vínculo pai e filha, pai e filho, ou pai e filha, causando danos emocionais, espirituais, psicológicos irreparáveis. Então, a mãe narcisista é isso mesmo, gente. Eu tenho aqui tanta coisa para falar sobre mãe narcisista. Ela sufoca, ela é vingativa, ela reclama de tudo, ela é saboteadora, ela não evolui, ela abusa, ela te humilha em público, não suporta crítica, não sabe dar presente, não sabe expressar carinho, não sabe expressar afeto, se aposta das suas conquistas. Você tem o que você tem por minha causa. Você é o que você é por minha causa. Eu fui casado, gente, 13 anos com uma pessoa. E um dia eu ouvi o seguinte, presta atenção nisso. Oi, Nilva, beijo, amo vocês. Um dia eu ouvi isso no meu casamento. Se você está onde você está, é por minha causa. Isso é narcisismo, gente. A gente não está onde a gente está por causa do outro. Primeiro é por causa de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Segundo, é por causa do esforço que você fez para estar onde você está. Se alguém ajudou você a chegar onde você está, não deve cobrar ou dizer que você está onde está por minha causa. Se você tem o que você tem, é por minha causa. Mãe narcisista faz um drama. Então, só eu sei os desertos que atravessei. Difícil. A mãe narcisista faz um drama. Quando você nasceu, eu quase morri. Minha pressão foi a 0. Eu quase morri. E você só está salva por minha causa. Não fez mais que obrigação, mãe. Não fez mais que obrigação. Ótimo que você fez isso. Teu filho ou tua filha vivem porque você gerou, pariu essa criança. Mas não fez mais que obrigação. O cachorro faz isso, a galinha faz isto, o elefante faz isso, o cavalo faz isto. Não fez mais que obrigação. Ok, ótimo, glória a Deus, obrigado pelo seu esforço, mas eu estou viva, eu estou vivo. Não caia nessa manipulação, sentindo-se eternamente